de prosa com Silvia Coelho Matos. Eu sou a Silvia Coelho. Eu sou Daiane Oliveira, terapeuta. Hoje, pelas dificuldades do mercado, a gente tem ouvido falar muito de empreendedorismo, virou moda. Mas, pelas necessidades, é óbvio que cada um começa a se virar fazendo alguma coisa criativa em casa, sozinha ou com o seu parceiro. Então, não tem formas de abordagem, de relacionamentos. Hoje, como eu acabei de falar, todo mundo se intitula empreendedor. Mas esse tema será para um próximo gravação que vamos fazer. Hoje, nós, além de descobrir os nossos talentos, nós temos que aprender a trabalhá-los primeiramente. Nós temos vários tipos de empreendedorismo, inclusive familiar, mas também não é este o tema do foco da nossa prosa de hoje. Detalhe: estão se esquecendo do essencial, o atendimento. E o tema que abordaremos, será que você em algum momento já parou para pensar? O atendimento e o relacionamento da empresa-família? Nós acordamos dando atendimento, seja aos filhos, ao marido, aos amigos, na empresa. Se podemos ser criativos na elaboração de um produto, nós temos que saber como nós vamos abordar o cliente. E por que nós estamos falando a família como uma empresa? Porque nós temos que primar pela excelência de atendimento aos nossos filhos e principalmente ao nosso companheiro. Nós temos que ter aquela habilidade pessoal, a comunicação e a linguagem, percepção e empatia, criatividade e cooperação. E temos que aprender também a parte da negociação. Agora, você que está aí pode estar achando graça quando eu falo que nós temos que ter a satisfação e a fidelização do cliente da nossa empresa família, se é que a gente quer manter os nossos filhos ao nosso lado e o nosso companheiro fiel a mim. E nós temos que analisar também que existem vários tipos de cliente. O cliente indeciso, o confuso, o decidido, o comunicativo, aquele cliente super apressado, aquele sem pressa, o cliente negociador, aquele cliente chato, que é muito crítico, aquele cliente grosseiro, o da concorrência, aquele cliente especialista. Tudo ele sabe. E um cliente simples, né, que ele só sabe dizer sim. Bom, aí você vai pensar, nossa, o que a Silvia está falando? O que tem a minha família com essa clientela? Acontece que tanto o meu companheiro como os meus filhos, cada um se manifesta diferente. Se são indecisos, se não tem comunicação, se não tem paciência. Eles são os meus filhos clientes. Então eu vou tratá-los diferentemente. Não dá para tratar eles todos iguais. Então, os nossos filhos e o meu companheiro, eles vão demonstrar perfeitamente o tipo de clientes que são em casa ou no mercado de consumo. Eles não vão ser diferentes. O jeito que eles são em casa, eles vão ser quando saírem para adquirir alguma coisa. Bom, um outro detalhe, né, já que nós estamos falando da família, você está sabendo usar bem a sua habilidade, a sua comunicação, a simpatia. Porque se são só os clientes que movem uma empresa, como que está a nossa casa, como essa empresa? Como que estão os nossos filhos, nosso companheiro, que tem cada um perfil diferente do outro. Então, você precisa começar a pensar e entender o perfil de cada um, porque senão nós não vamos conseguir trabalhar estratégias
de abordagem para que essa empresa família se mantenha unida. Senão vai ser discussão, desentendimento, e aí o bicho pega, né? Você sabe que os filhos percebem se a família está harmônica e feliz? É óbvio. Os conflitos familiares são comuns. Você está cansada de saber disso. No entanto, em alguns casos, os relacionamentos eles podem ultrapassar os limites da natureza de convivência. Há eventos de irmãos que não se dão bem, brigas entre casais e até pais e filhos que encontram muitas barreiras no convívio. Então, essa empresa família está complicada. Comece a pensar junto comigo na sua família. Como é que você está agindo em família? Será que você está aplicando na sua família esses conceitos que funcionam bem, tão bem quanto nas empresas, para você estar resolvendo essas questões do dia a dia com assertividade, comunicação, cooperação, feedback, proatividade e investimento no relacionamento? Pense nisso. E onde entra o bom relacionamento? Entre membros da família e o casal? Você é daqueles que usam a roupa mais velha porque é fresquinha? Eu fui convidada pela Silvia para a gente participar dessa prosa, né? E esse é um assunto que eu abordo muito nas minhas redes sociais. Eu atendo mulheres há mais de 3 anos, como terapeuta, mentora, e sempre o assunto é relacionado ao relacionamento, ao cônjuge, ao casal. Porque aonde tem, como ela disse, a empresa, né? Vamos considerar aqui que o relacionamento é uma empresa. Você tem que cuidar de todos os aspectos da sua empresa para ela crescer, né? Falando por um lado de negócios. Porque a partir do momento que você não investe dentro do relacionamento, não investe na outra pessoa, não tem empatia pela outra pessoa, não tem diálogo, uma boa conversa, uma boa conversação, né? Você coloca o seu cônjuge, a pessoa com quem você está se relacionando, seja no início, seja no meio, seja já, né, há anos de casados, esse diálogo ele tem que continuar dentro de um relacionamento, né? A mulher, ela tem que aprender, ela tem que se autoconhecer, trabalhar nela. Eu trabalho muito isso com as minhas mulheres, né, que são tantas que eu já ensino tanta coisa, desenvolver o amor próprio, desenvolver a autoestima, o cuidado, sabe, a calma. Hoje em dia a gente vê muito as pessoas falando, Silvia, sobre síndrome não é síndrome, é ansiedade. Eu estou tendo crise de ansiedade. Crise de ansiedade atrapalha o casamento, atrapalha com os filhos, atrapalha na vida. Então a mulher vai fazendo tudo descontroladamente, vai levando o relacionamento assim, como se fosse sabe? Eu estou aqui com ele, ele é obrigado a me aturar. Ou eu estou com ele porque eu aturo essa coisa do meu lado. E aí acaba perdendo a essência do amor, a essência do companheirismo, né? Do tratar a pessoa com respeito, resolver as coisas de uma forma que você tenha empatia em ouvir o que o outro tem a dizer, não estar sempre armada ali para se defender. Ah, mas ele não vale isso, ele. Então a pessoa, na maioria das vezes, eu percebo que as mulheres estão sempre armadas para se defender dos seus cônjuges, dos seus relacionamentos, dentro dos seus relacionamentos, e falando como uma empresa. Como você vai fazer sua empresa crescer se você está o tempo todo brigando com os seus, entre aspas, funcionários? Entende? Com as pessoas que estão ali para fazer crescer o negócio que você tem. Que a partir do momento que você escolher uma pessoa para se relacionar, você e ela precisa ter um companheirismo, uma amizade, não é? Uma empatia, saber ouvir o outro. Hoje em dia as pessoas elas escutam. A outra pessoa tá lá falando, tal, você não faz isso, aquilo, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque os dois estão num estado de nervoso, de estresse dentro do relacionamento. Mas quando a mulher
percebe e ela se autoconhece, e ela começa uma jornada de autoconhecimento, o que que eu preciso fazer para ser uma mulher mais calma? Dá para resgatar, então. E dá para resgatar, sempre dá. Eu tenho relatos no meu Instagram, nas minhas redes sociais, de alunas minhas, pacientes, elas falam para mim, Dai, meu casamento estava cheio de briga, confusão, eu apontando o tempo todo que ele não me dava suporte, que ele não me dava atenção, que ele não me dava carinho, e eu estava me abandonando, aí eu já não me cuidava mais também, e as coisas, sabe, estavam entrando para um ritmo que nem eu sei. E às vezes o casamento não precisa ir para esse lado, sabe? As pessoas se desentenderem com tanta facilidade. Existe um caminho, como eu sou terapeuta, eu gosto muito do lado que eu acredito assim. Quando nós estamos bem com nós mesmos, não tem por que a gente estar mal com o outro. Então, a forma que a sociedade impõe e que as mães e as pessoas antigas veio trazendo, né, foi apontar o dedo. Você não olha por mim, você não cuida da família, você sempre está ali. Sendo que não. A mulher, ela precisa olhar para ela, o que eu preciso mudar. O que eu preciso melhorar? Porque quando a mulher está se amando, ela está com a autoestima em dia, ela se cuida, ela cuida da mente dela, ela cuida do espiritual dela, que ela se envolve com ela, que a vida dela é preenchida por ela mesma, o namorado, o relacionamento que ela tem, que no caso é a empresa dela, só cresce. Porque ela vai ter empatia em ouvir o outro. Você não está bem? O que está acontecendo? A gente está passando algum problema financeiro? A gente está passando algum problema espiritual? Então você chega sem armas na mão dentro do seu relacionamento e conversa com o seu cônjuge. E hoje em dia as pessoas, eu estou estressada, ele deveria me entender, e sabe, vai levando aquela coisa. Nem o marido, nem ele não se entende, digamos. Nem ele, porque ele trabalha o dia inteiro, o homem ele é movido no racional, porque o homem não é muito da parte sentimental, né? Quem é mais sentimental é a mulher. Então ele tá ali focado assim no trabalho dele, em dar o melhor para a família, em trazer o conforto, né? Ali, e a mulher muitas vezes tá ali focada nos filhos, na casa, se desenvolvendo também, crescendo, trabalhando, né? Então, o que acaba acontecendo? O relacionamento vai indo para um lado de dois amigos que estão em disputa de quem vence, quem ganha mais, quem faz mais, quem aponta mais o dedo, né? E dentro de um relacionamento não é bacana. Se nós quisermos uma sociedade futura, com um relacionamento mais duradouro, com pessoas que possam se entender, tem que trabalhar a calma, tem que trabalhar o olhar para dentro, o olhar para o outro. Mas eu digo assim, um olhar com respeito, sabe, Silvia? Não aquela coisa assim, essa pessoa me deve satisfação, essa pessoa me deve amor, essa pessoa me deve. Não, essa energia de dever, sabe? Eu devo. Nós temos que ter o respeito pelo outro, mas tenho respeito por você porque eu te considero. Porque você é uma pessoa importante. Você tem um respeito por mim porque você tem uma consideração por mim. Mas não que você tenha um respeito por mim é porque você é obrigada a ter esse respeito. Entende? Então, a mulher, o homem, ele tem que entrar com essa energia dentro do relacionamento, da empresa, do que a gente está falando, né? Quando a gente leva para esse lado assim, o meu relacionamento é a minha empresa. Eu costumo dizer, né? Eu vou até contar aqui um fato. Quando eu conheci a pessoa com que eu me relaciono, eu lembro que as primeiras perguntas ali dos primeiros encontros, tal, ele na época perguntou para mim assim, você trabalha com o quê? Você faz o quê e tal? E eu falei assim para ele, eu tenho uma empresa de sucesso. Aí ele falou, nossa, que interessante, é mesmo? E a sua empresa desenvolve o quê? Faz o quê? E eu falei na época, eu tenho minha casa, meus 3 filhos, meus estudos, que na época eu estudava, né? E a forma como eu lido com tudo. Porque além de ser mãe, de cuidar de tudo, eu ainda trabalhava.
Então eu falei para ele, e para mim, a minha casa, os meus filhos é a minha empresa, porque eu tenho que saber tudo que entra, tudo que sai, como eu pago, como eu recebo, sabe, o que chegou, o que saiu, o que quebrou, o que conserta, o que não tem conserto. Aí ele ficou admirado assim, ele falou para mim, nunca me deram uma resposta dessa. Tipo É, assim, levar que a nossa casa, os nossos filhos, é a nossa empresa, é o nosso bem maior. Porque se você tem uma empresa, o que que você faz com a sua empresa? Você cuida dela. Você quer que ela cresça. Você quer que ela saia bem no mercado. Não é aham. assim que as pessoas levam quem tem uma empresa? Então, por que não sentir ter esse sentimento em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos, à nossa casa? É a nossa maior, o nosso maior bem, né? É a nossa casa, são os nossos filhos. E aí eu gosto muito de levar por esse lado que você me convidou para falar sobre esse assunto, porque eu acho muito importante que as famílias hoje em dia, os relacionamentos. Eu não gosto de pensar que eu vou mudar uma pessoa, porque ninguém muda ninguém. Aham. A pessoa muda porque ela quer. Então, quando eu trabalho com as minhas pacientes, eu sempre falo para elas, elas faço perguntas, né? Eu trabalho, atuo como terapeuta, é 100% online. Então, eu tenho alunas nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, e a gente conversa por vídeo e tal, e elas falam, eu falo para ela, meu marido fez isso, porque meu relacionamento não dá certo, ele é um grosso, ele é isso, ele é aquilo. Aí eu falo, tá, quem está fazendo a terapia é você. Então, nós precisamos melhorar você, melhorar o seu olhar em relação a isso, melhorar a sua energia em relação a isso, para que você não venha ficar apontando o dedo e falando, ele tem que mudar, ele tem que ser diferente, ele e você. Em que parte que você aceitou estar com essa pessoa desde o início e que você sabia que não existe a Porque perfeição? a partir do momento que você muda, ele vai observar essas mudanças Exato. e vai ser motivado também a outras coisas que nem está acontecendo mais em casa, né? Sim, Que é a parte da sexualidade, os carinhos, o chamar para jantar, algumas o servir. delicadezas, alguns presentes. E essas coisas vão voltar a acontecer sem cobrança. Exato. É uma coisa assim bem natural. Mas ele tem que ver também que está acontecendo mudanças em relação a ela. Sim, Ela está se esforçando. A não ser, né, que o amor já acabou, mas eu acho que esse resgate da família, filhos, o companheirismo, a parte sexual que é muito importante, né? As saídas. Eu acho que isso é assim que vai essencial. fechar, né, o tema que é a família como empresa. Exato. Eu percebo, Silvia, que quando a mulher ela começa, a mulher ela é mais sensível, a mulher é mais, ela precisa de mais carinho, mais atenção, ela é mais vulnerável, você entende? Só que nós viemos caminhando para uma sociedade onde as mulheres começaram a buscar sabe, o trabalho, o poder, a voz ativa, a empresária, a mãe, sabe? Empresária, mãe, filha, resolve as coisas dos pais, resolve as coisas da empresa, do marido, resolve as coisas em casa, dos filhos, né? Pega até coisas que não são que ela deveria tomar conta, né? E aí entra muito aquela parte do feminismo, que eu não gosto de me relacionar ao feminismo. Eu acredito que mulher é mulher, mulher é sensível, mulher merece respeito, mulher merece cavalheirismo, educação. É o mínimo que um homem
tem, um cavalheiro tem para uma mulher, sabe? Dentro do relacionamento, está conhecendo a pessoa, já terminou o relacionamento, tem que ter respeito, tem que saber tratar uma mulher. Porque eu vejo, assim, os adolescentes de hoje em dia, com as músicas que vêm aí, né, à tona, e vem tocando, e vem entrando, eles estão perdidos, eu acredito que a nova geração venha com tudo distorcido, como tratar a mulher, como ter o respeito pela mulher, sabe? Pelos mais velhos, ter educação. Isso daí tem que ser levado adiante. Esse assunto tem que ser pauta, sabe? Como tratar o próximo, como ter. Ai, mas hoje em dia as mulheres são femininas, elas recebem, elas pagam, elas têm dinheiro, elas têm cartão, elas, sabe? Elas. Não é assim. Um homem tem que ser cavalheiro sempre, tratar uma mulher sempre, deixar a mulher entrar na frente, puxar uma cadeira, pagar uma conta de um restaurante, oferecer um jantar, oferecer uma proteção. Um homem, na minha mentalidade, tudo que eu estudo é isso. Um homem surgiu e existe para tratar uma mulher assim. Só que a mulher também ela tem que estar pronta para receber isso. Ela tem que trabalhar nela a energia feminina dela. Na terapia, a gente trata isso como energia feminina e energia masculina. E muitas das mulheres hoje em dia, aprendendo essa coisa de feminismo, as mulheres empoderadas, eu sou, eu faço, aconteço, estão deixando a energia masculina dela muito alta e deixando automaticamente, quando a energia da mulher masculina sobe, a do homem baixa. Então é aquele homem que elas costumam dizer, um banana, aí não faz nada. Se não for eu falar, ir lá e fazer, ele não faz, ele não tem atitude. Por quê? Porque ela já toma frente, ela está o tempo todo trabalhando a energia masculina dela. E a energia feminina, que é sabe, o ser protegida, o ser bem tratada, o ser respeitada, sabe, um homem te tratar com educação. Hoje em dia as pessoas disturbam as coisas assim, puxam para um lado muito. Um homem chega, oi, posso levar suas sacolas até o carro? Não, não, não preciso. Pode deixar que eu levo. Sabe, aquela pessoa, não, por gentileza, pode levar minhas sacolas, pode pegar o peso, é mais pesado, eu faço questão, fica à vontade. Por quê? Porque você deixa o homem agir na energia masculina dele, a energia de servir. O homem, ele ama servir. O homem que tem energia masculina, entende? Então ele trata a mulher ali num conforto, de tratar ela bem, de saber ouvir ela. Mas hoje em dia as mulheres não querem nem falar. Elas só querem apontar o dedo, elas querem esfregar na cara, jogar, brigar, ter confusão na hora do almoço, ter confusão na hora do jantar, ter aquele monte. Aí, ele não me dá nada, eu não preciso dele para nada. Entende? E o homem fica na onde nessa situação? Então, ao mesmo tempo que eu defendo a mulher, eu defendo muito o homem. O meu plano e o que eu faço com as minhas pacientes é: você tem que trabalhar em você, a sua energia, buscar em você o seu amor próprio, a sua calma e entender o seu parceiro. Dar espaço para ele ser homem, deixar ele decidir algumas coisas, ele tomar atitude, entende? Então, quando você dá esse espaço para o homem, as coisas melhoram dentro do casamento. Eu tenho um exercício, né? Porque eu passo exercício para elas diariamente. Eu tenho um exercício que eu amo, que eu falo para elas: eu quero que você pegue uma folha de caderno, uma folha normal, e eu quero que você escreva nessa folha pelo menos 30 qualidades do seu esposo. E elas falam: que jeito? Eu não vou achar. Como assim? É muita coisa. O máximo deve ter uns 5. Inútil, imprestável, né? Eu falo: não, minha querida. Qualidades. Todo mundo tem qualidades. E outra coisa, não buscar um relacionamento perfeito, o relacionamento de Instagram, um relacionamento, sabe? Existe, eu sei que existe, homens que tratam mulheres assim incrivelmente com muito amor, muito respeito, muita dedicação, atenção, carinho. Eu sei que existe. Porque eu busco ler sobre esses assuntos, eu busco me conectar com relacionamentos que dão certo.
Eu não me conecto com relacionamentos que não dão certo, Aham. sabe? As experiências que eu tenho é com os meus passados, que eu já tive, e com os das minhas pacientes hoje atual. Então, quando eu tô lá conversando com elas e falo para elas, então você vai pegar essa folha, vai fazer esse exercício, amanhã eu quero ela, né? Eu quero que você me envie as qualidades. Se esforce, faça com amor, lembra de Deus, e você vai fazer. Pois elas mandam para mim. Dai, ele tem muita qualidade. Meu marido é incrível, sabe? Ele leva as crianças na escola, ele busca, ele faz isso. Quando eu tô com dor, ele me dá um remédio, ele me vai na farmácia para mim de madrugada, me traz. Ele me liga perguntando se eu já comi, ele me liga, sabe? Então são pequenas coisas que no dia a dia da correria hoje em dia, que as mulheres não estão prestando atenção. Que Elas eles estão muito voltadas a elas mesmas, né? mas no sentido da masculinidade. Elas não Uhum. estão voltadas para elas para se autoconhecerem. Por exemplo, eu não aceito que um homem grite comigo, que um homem me diga um palavrão. Ah, sua. Vai ser uma única vez que ele vai proferir um palavrão a mim, porque ele não vai ter mais a segunda chance de vir me desrespeitar, certo? Por quê? Porque eu não desrespeito. Eu não, a pessoa com que eu me relaciono hoje, eu nunca disse um palavrão para ele. Ele nunca disse um palavrão para mim. Então, isso é um respeito mútuo de duas Uhum. pessoas que, desde o início, deixa claro: olha, para mim, um relacionamento tem que ter respeito, tem que ter, sabe, alinhar as coisas que você busca no relacionamento. Se você já está em um relacionamento e já vem uma onda de desrespeito, então começa por você. A partir de hoje, eu não vou dizer nunca mais um palavrão pro meu marido. Posso ficar estressada com ele, irritada com ele, mas não vou mais, sabe, acabar com a integridade dele, com o homem que ele é. Vou mudar isso em mim primeiro. Por mais que ele comece né? Ah, você é isso, aquilo, e xingue. Tudo bem. Mas ele vai começar a perceber com o tempo que você não está retrucando aquele nível. Então você começa a subir de nível intelectual, nível é, é, pessoal seu. Por quê? Como eu disse antes, você consegue mudar você mesma, suas atitudes, mas você não consegue mudar a mim. Você consegue me instruir e me mostrar o que é bom, como eu faço com as minhas pacientes. Falo para elas: olha, faça isso, faça tal, medite, leia, aprenda, desenvolva calma, tal, veja as qualidades dele, chame ele para conversar. Ai, tá na hora do estresse ali, aconteceu um tumulto. Agora eu não vou conversar com você. Eu preciso de pelo menos um dia para poder falar com você. Amanhã à tarde eu posso conversar com você. Você entende? Porque nesse período você já respirou, as coisas já se acalmaram, sabe? Então, lidar com a calma dentro do relacionamento, Silvia, eu acho que é o ponto assim principal. Só que as pessoas hoje em dia não conseguem lidar com a calma nem com elas mesmas, que elas estão tendo crises de ansiedade. O que uma crise de ansiedade desencadeia? Uma crise de ansiedade desencadeia um estresse, uma irritação, um nervosismo, uma raiva muito grande. Como você vai se relacionar com outra pessoa, seja seus filhos, seja Uhum. sua mãe, seu pai, seu namorado, seu marido, se você não consegue se relacionar com você mesma? Uhum. Se você não tem paciência para lidar com você mesma? É igual as pessoas acham super estranho. Ai, ela tá sozinha, tá abandonada, ninguém quer. Não, eu amo estar sozinha. Eu amo estar na minha companhia. Eu fico horas quieta em silêncio, pensando, refletindo, sabe? Uma coisa ou outra assim, nos meus filhos, na minha casa, no meu relacionamento e tal, mas não é porque aquele momento eu tô sozinha que aquilo ali é destruidor para mim. Porque ninguém quer estar perto de mim. Não. É a escolha. Eu escolho estar sozinha. Eu escolho estar na minha companhia por 1 hora, 2 horas, 3 horas, meia hora, sabe? Então, levar isso para uma outra pauta, na hora que você, né, tiver interesse, de falar sobre a solitude. Hoje em dia é um termo francês, mas é um termo assim muito já usado, muito conhecido hoje na internet, né? A solitude, como ser uma mulher que ama estar na sua própria companhia. Então, às vezes, a mulher também faz isso até dentro do relacionamento. Por exemplo, o marido trabalhou o dia inteiro.
cansado, estressado, resolveu coisas assim que na mente dele é absurda, de grande, né? E ele chega em casa, o que que a mulher quer? Vamos sair para ir no barzinho, vamos ouvir uma música ao vivo, vamos fazer alguma coisa diferente. E ele fala, eu tô muito cansado, eu tô muito estressado, hoje eu tive um dia, sabe, exaustivo. Aí a mulher vira para ele e fala, tá vendo? Você não tem tempo para mim, você só pensa em trabalho, você só pensa em serviço. Aí começa aquela discussão desnecessária, aonde duas pessoas inteligentes poderiam sentar e pensar. Olha, você quer sair no final de semana? Você quer fazer alguma coisa? Esse final de semana nós podemos marcar alguma coisa. Você entende? Então leva as coisas para um lado mais leve dentro do relacionamento, para a pessoa poder entender a outra pessoa, saber lidar com a outra pessoa, entende? Olha, eu acho que a nossa prosa vai ter que ter um segundo momento, né? Sim. O tema vai pegar as mulheres desprevenidas, porque quando a gente colocou o título Atendimento e Relacionamento, acho que ninguém esperava, Sim. né, que a gente ia entrar nesse caminho da família empresa. Sim. Então, Dai, eu agradeço. Eu adorei. Foi Eu muito também. bom. E até a próxima. Tá bom, querida. Até a próxima. Um prazer.